Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do Jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio entrevistei o Hugo Sousa, que é um comediante do Porto, já muito experiente. Teve uma fase em que atuava maioritariamente em bares, agora mais recentemente em teatros. Desde 2016 lança mais ou menos um solo por ano, à exceção de 2020, pelas razões óbvias. Está de regresso aos solos, com regresso à normalidade, um novo espetáculo a solo, material totalmente novo que podem ver em várias cidades do país. Falámos neste episódio da visita do Hugo ao Brasil para fazer stand-up e também dos tempos em que ia para Londres para conseguir por vezes atuar apenas uns minutos. Isto foi algo que ainda durou vários meses. Falámos também da dificuldade que é preparar um novo espetáculo durante este período de confinamento, onde não dá para testar texto porque os bares estiveram fechados, as salas de teatro também. O Hugo escolheu falar sobre o comediante britânico Eddie Izzard, que já é muito reconhecido internacionalmente. O John Cleese dos Monty Python dizia que ele era o Python perdido. Podes seguir o podcast no Instagram em humoraprimeiravista.podcast. Este é o episódio número 42, que começa já a seguir à bela voz do Tiago Filipe. Humor à primeira vista. Muito obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui no podcast. Obrigado eu. Tu vais voltar agora com um novo espetáculo. Regressa à normalidade. Começa a esquecer-me do nome do espetáculo. Regressa à normalidade, exatamente. Que vai começar por Leiria, já dia 7 de maio, e vai passar também, pelo menos até agora, suponho que entretanto possam ser anunciadas mais datas, mas pelo menos de Guimarães, Porto, Lisboa, Almada, Estoril, Santa Maria da Feira e Braga. Sendo que Porto já vai para a terceira sessão. Sim, neste momento. O Porto vai para a terceira e também estamos à espera para... tivemos aí um problema com Coimbra, mas é uma cidade que eu quero muito ir. Costumas ir a Coimbra? Sim, costumo ir a Coimbra. Aquele basicamente é o problema que eu costumava fazer lá, costumava atuar no... Aquilo é um... Como é que se chama? É uma escola... O conservatório? Conservatório, exatamente. E agora com o Covid... as escolas andam com alguns problemas por causa de... pronto, eles não queriam alugar, certo, por causa dos alunos e pronto. Não sei ao pormenor não sei ao pormenor o porquê, mas sei que está relacionado com isso. Okay. Mas vamos resolver mas portanto podem esperar ainda algumas mais datas ainda. Sim. Até porque agora tens que atuar com salas mais com lotação reduzida, não é? Se calhar até vais ter mais sessões por espaço, não é? Sim, a cena é essa, como é 50% da lotação, vou fazer mais datas. O que é chato é que a disponibilidade dos teatros às vezes não permite que possa fazer as sessões todas. Claro. Algumas que já esgotaram e que eu não vou ter a oportunidade de fazer a sessão extra. Ok. Por uma questão de disponibilidade. Mas vou tentar ainda fazer mais. Por acaso, não sei se isto, se calhar não é uma questão, se calhar é mais de produtor do que propriamente comediante, mas por exemplo, para reservares uma sala, depois só vendendo metade, ao pagares a sala, estás a pagar o mesmo ou as salas estão a cobrar menos por sala? Não sabes? Eu sinceramente, esse não é o meu departamento. Pois, mas exato. Mas pelo que eu tenho visto, agora. é que há muitos teatros que ganham a comissão, ganham percentagem da bilheteira. Uma parte uma fatia é para o teatro, ou seja, por isso esses ganham menos. Aqueles que funcionam com aluguer de sala, eu julgo que eles devem ter diminuído o valor. Pois, porque senão não faz sentido. Exato. Então como as coisas estão, quer dizer, não faz sentido nenhum estarem a... Ia ser muito mal para os artistas isso acontecer. Sim. Neste caso este é o teu, se eu não estou em erro, quinto ou sexto espetáculo a solo. Eu sinceramente, olha, já nem eu sei quantos. Então eu vou-te dizer que eu estive a fazer scroll. Então, regressa à normalidade 2021, fora do contexto de 2019, maturado 2018, On The Rocks 2017, Frenético 2016. Sim. E depois tens uma coisa que eu não percebi bem se é um solo, que é o Beijo pelos Bs. Os Beijos pelos Bs também era um solo. Então conta. Mas que eu fiz só umas sessões, fiz umas... isso já foi há uns Fizeste anos. No Vilaré, pelo menos? Fiz no Vilaré,
Fazia às quartas-feiras no Vilaré e fiz durante não sei quantas semanas. Ok. Ah, Mas já era assim uma mas ainda há hora... outro antes. Ah, é? Então. Que é o dos 10 anos de carreira. Eu fiz um dos 10 anos de carreira. Ok, o primeiro solo é 10 anos de carreira. Sim, mas na Não verdade, sabia. sabes que eu só comecei com isto dos solos. É uma coisa relativamente recente, porque lá está, eu antes repara, 10 anos de carreira Exato. e gravei esse espetáculo. Mas eu antes nunca tinha feito um solo. A minha pá, que eu não atuava muito em teatros. Era muito em bares. Pá, eu fazia muitos bares, também fazia teatros, mas normalmente ia com mais malta. Quando ia sozinho, aquilo basicamente estava anunciado Hugo Souza, espetáculo do Hugo Souza com stand-up ou qualquer coisa assim. E eu nunca andei durante muitos anos que não tinha essa preocupação de dar um nome Certo. e fazer uma coisa e escrever propositadamente para aquele Para espetáculo. aquele momento, sim. Pá, eu comecei com isto, a lançar um por ano foi no Frenético. Lá está, Frenético. Pois, exato, 2016 até agora, Sim. sempre um por ano, exceção Sim. de 2020, mas ainda tiveste algumas datas no início do ano, talvez? Fiz Fora de algumas contexto. do Fora de Contexto Pois, no início. exato, ainda Mas, fizeste mas eu era para fazer outro, ou seja, este, que eu era para fazer o ano passado, em outubro. Pois, exato. Que entretanto mudou tudo porque não se ia chamar regresso à normalidade, não ia ter. Mas já tinhas material também já pronto estava a preparar material para o solo do ano passado. Mas depois com o Covid, depois optei por fazer aquele ajuntamento com o Raminhos e Exato. com o Nilton e com o Guilherme. Até podemos ir já aí, essa questão de... Obviamente isto esteve tudo fechado, começam as coisas agora até a reabrir bares e teatros, depois do segundo confinamento, para testar material, calculo que tenha sido mais difícil nesta altura. Como é que foi esse processo? Foi o texto do ajuntamento também serviu para testar também? Sim, o ajuntamento serviu muito como casa de testes. Casa variada, estamos de casa em casa. Sim. Mas era um espaço que servia ajudou muito para testar material. E respondendo à tua pergunta, eu já não fazia. Eu fiquei 5 meses sem fazer stand-up. E por acaso agora andei a testar umas piadinhas nos bares do Porto. Nos bares do Porto, uns dias de semana, umas coisas pequeninas. E foi fixe. Estava com aquela ansiedade de vou subir ao palco e já não sei fazer isto. Mas ainda assim sentes que conseguiste testar o suficiente para fazer o solo? Estás confiante ou um bocadinho mais receoso? Estou um bocadinho mais receoso porque não deu para. Eu normalmente quando lanço o solo, já tenho as piadas todas afinadinhas. Depois é só uma questão de alinhamento das piadas. Certo. Este vai ser assim um bocado. Mas também às vezes uma pessoa também não pode ter tudo. Tem que haver tem sempre que haver aquela ansiedade, aquele espírito de aventura. E se calhar vai haver piadas que não vou ter piada nenhuma, mas olha. Mas conseguiste pelo menos testar todas vezes? algumas Consegui testar. Não, muitas só consegui testar uma vez. Okay. Tenho lá 2 ou 3 beats que nunca testei. Mas o grosso do espetáculo, sim, já experimentei. E esses beats normalmente que não testas é mais se calhar histórias que só fazem sentido no espetáculo em si, ou que conseguirias até testar individualmente? Não deu tempo. Basicamente não deu tempo de testar estas. Percebo. Porque também eu não posso chegar a esses bares, há mais comediantes, não é? Claro. Eu não posso chegar lá e tomar conta do palco e dizer agora isto é tudo meu, vou estar aqui. O Chapéu às vezes fazia isso. Há umas histórias por acaso dele chegar e tipo bump other comedians, tipo chegava lá e fazia tipo, não sei, 1 hora, 2 horas. Mas assim, isso é uma coisa. em comedy clubs. Sim, mas isso é uma coisa muito chata para claro fazer. Até porque, imagina, estas noites que eu fui, tinha malta mais experiente, tinha malta mais nova e aquilo era tipo 10 minutos a cada um. Eu não podia chegar lá e dizer agora quero testar tudo. E depois eu tenho algumas histórias daquelas que são compridas para caraças. Eu tenho histórias às vezes que duram tipo 7 minutos. 2 histórias já não dava para fazer. Certo. Foste, só para também deixarmos aqui o nome dos bares, foi ao Ferro e foste ao Dickens, não é? Exato, tinha visto no Instagram. Relativamente à forma como apresentas os solos, eu pelo menos vi o material fora do contexto no YouTube. E acho que dá para perceber mais ou menos a estrutura em si. Vais contando algumas. Tu acabas por muito o stand-up também englobas muitas vezes em histórias, não é? E outras vezes é mesmo histórias. Por exemplo, a história de teres apresentado a Praça da Alegria, que é o final do
do fora do contexto, certo? Sim, do fora do contexto. Acho que vais muito misturando isso. Em termos de estrutura, este espetáculo vai manter mais ou menos essa ideia? Há alguma inovação nesse aspecto? Pá, isto não é muito mais para inovar, porque a parte ou seja, todo o espetáculo é uma inovação porque é é um material espetáculo novo, novo, claro. porque é material novo, Claro. e isso parece que não já é Já é muito difícil, é sim. a parte mais complicada. Agora não, mas eu percebi a tua pergunta. Eu percebi, este espetáculo vai ser. Eu nos outros ainda tinha umas projeções, tinha umas. Tinha, no fora de contexto, mostrava lá umas fotos, mostrava uns vídeos. Certo. Este vai mesmo ser stand-up puro e duro. Só vou estar eu e o microfone e o palco, pronto. E vamos estar e luz. Convém que haja luz, senão as pessoas não veem. Mas vai ser uma cena muito. Vai ser. E depois há aqui outra questão. Este espetáculo não pode ser muito longo e eu quero mesmo que seja 70 minutos porque a malta está de máscara. Não há intervalo, que eu também não gosto de testes de intervalos nos meus espetáculos, nunca faço. Mas depois a malta há aquelas regras que as pessoas têm que obedecer para entrar, estás a ver? Que entram uns de cada vez, depois para sair tem que sair as filas. Depois os teatros têm que encerrar obrigatoriamente às 10h30. Ou seja, deixa-me já dizer à malta que os espetáculos acho que passaram todos para as 21h. Eu tinha alguns que estavam marcados às 21h30, passou tudo para as 21h. Para dar bastante tempo ainda para... Sim, e ainda vai dar tempo. Sim. Mas, ou seja, com esta história toda, eu quero mesmo que o espetáculo seja fixe, que não seja demasiado longo, e que as pessoas saiam de lá contentes e riam muito. E eu acho que tem lá umas piadas que estou. Fiquei muito orgulhoso. E consegui testar uma no Ferro há 15 dias, que só disse uma vez. Fiquei muito orgulhoso daquela piada. Mas, é um beat, mas não posso dizer sim. Mas em relação a... Ou seja, estás a dizer que ficaste muito orgulhoso em relação àquilo que já fazias, ou foi mais numa de voltei e ainda consigo fazer isto? Foi uma mistura. Okay. Foi a primeira vez que eu subi ao palco agora depois do confinamento. Estava um bocado ansioso e levei um conjunto de piadas novas, e essa também eu queria mesmo experimentar, porque nunca estava no papel só. Foi uma mistura de felicidade por subir aos palcos e pelas piadas terem corrido bem. E aconteceu, por exemplo, houve um acontecimento entretanto na tua vida que é importante dizer durante este período, que foste pai pela primeira vez, portanto calculo que isso também seja um tema que abordes no stand-up. Mas estavas a dizer que já tinhas começado a preparar um solo que depois acaba por não ser tinha outro nome ou outra ideia, vá. Mas, por exemplo, beats que tenhas escrito ainda antes da pandemia em si, que constavas usar, foram todos à vida? Há ainda coisas dessa altura? Ou é mesmo já tudo de confinamento? Não. E este espetáculo, eu vou falar um bocado de confinamento, mas não era uma seca do cara. Não. Sim, não estava a dizer. Mas tem outros temas. Foi escrito. Tem coisas que foram escritas no início da pandemia. No início. Sim. Tem coisas que foram e que não tem nada a ver com a situação. Com a situação, sim. Ok. E sobre o tal tema de seres pai, é um tema muito... Normalmente quando os comediantes são pais abordam muito esse tema. Temos beats muito bons, por exemplo o Luís C.K., mas cá em Portugal também o Raminhos, por exemplo, que fazem beats. Mesmo, por exemplo, o Guilherme Duarte no último solo dele faz beats sobre não querer ser pai ou não ser pai, ou os amigos forçarem-no para ser pai também. Ou seja, há aqui muitas perspectivas que já foram abordadas dentro desse tema. De que forma é que achas que conseguiste abordar o tema de uma perspectiva diferente? Olha, eu vou... Basta eu contar coisas que me aconteceram para ser logo diferente dos outros. Histórias pessoais, claro. E eu, como conto muito histórias, gosto muito de storytelling e de contar coisas que realmente aconteceram. Vou falar muito vou contar basicamente o que é que aconteceu. E acho que as coisas que me aconteceram não lhes aconteceram a eles. Pode acontecer. Mas eu ainda tenho... Sabes que isso, o que acontece é assim: eu passo muito tempo com a miúda, e a miúda, não sei se tens filhos ou não, aquilo é uma coisa que consome. Aquilo consome tudo o tempo. Imagina, eu estiver com ela em casa, eu não consigo fazer mais nada.
Claro. Eu se tiver que ir à casa de banho fazer o número 2, eu tenho que levar comigo. É verdade, eu não a posso deixar, porque ela começa a gatinhar, começa a tentar trepar para os sofás, começa a tentar subir para cadeiras e cai, que ela não sabe andar, não é? Pois. Ela levanta-se, mas depois vai cair. Ahm, e eu tenho pá, ou seja, e depois isto, tu despendes tanta energia e tanto tempo com a miúda, pá, que é óbvio que eu vou ter que falar de coisas Claro. da miúda, até porque eu falo muito de situações, de coisas que me acontecem e o storytelling vive disso, não é? Das histórias que tu contas. Mas tem lá umas coisas muito engraçadas que eu acho que eu fiz. Que a minha namorada há umas que não acham muita piada. Que eu também conto histórias dela. Mas esse beat também, essa parte de que eu falo da minha filha e não sei o quê, pá, a malta também tem gostado muito. Acontece-te às vezes, por exemplo, histórias que contas, não só de namorada ou isso, mas mesmo amigos que costumas contar, depois ficarem meio incomodados por teres contado a história, embora não reveles nomes ou assim, meio incomodados por teres contado a história assim para o público em geral, ou nunca? Não. Costuma Acho que não, acontecer. se tu não disseres quem é. E muitas das histórias que eu conto são coisas que nós falamos quando estamos juntos, entre amigos, percebes? Claro. E contamos as histórias, pá, não sei quantas vezes, Sim. e gozamos com o gajo por ter feito isto, por ter feito aquilo. Ou seja, se não disseres o nome, nunca me aconteceu de haver alguém que Ficasse assim. ficasse chateado com coisas que eu conto. E até quando falo muito de histórias da minha mãe E ela não opá, leva a mal. e ela, opá, até agora ainda não levou, mas pode acontecer, está na iminência. E normalmente nessas histórias, nesses momentos, eu há bocado fiz mais ou menos essa divisão de. Parece-me a mim que há essa divisão que é histórias que são completamente a história, como aconteceu, estás a contá-la, e outras em que se calhar tens um ângulo e encaixas ali uma história de alguma forma que pode ou não. Corrige-me se estiver errado, isto é uma interpretação que eu estou a fazer. Mas normalmente quando contas histórias, tentas sempre partir pelo menos de um ponto verdadeiro, ou se metes muita pouca mentira lá. Pá, todas as histórias têm uma base de Real, realidade, não é? uma coisa que aconteceu. Pá, mas das histórias que eu me lembro, que eu conto, eu acho que são quase todas. Pá, é quase a base da história é real. Agora, eu acrescento pormenores, às vezes acrescento uns que são menos verdade. Pá, há pormenores que eu tenho que parece que sou eu que estou a meter ali uma bucha para ter, e realmente aconteceu. Mas eu também agora não posso estar a revelar os meus segredos, sabes? Mas isso eu acho que percebe-se quando Mas por exemplo, se não quiseres revelar, tudo bem. Mas por exemplo, aquele beat que tu tens muito conhecido do o Tony caiu aqui, aquilo parece-me a mim, que estou a ver, que é eventualmente estavas numa casa de banho, numa estação de serviço, ou público, ou o que seja, sim. e viste alguma coisa e pensas, quem é que é o estúpido que escreve aqui? E depois crias a história à volta. Mas isso não é bem uma história, isso é um desenvolvimento de uma premissa. Ou seja, a premissa era essa, que eu vi aquele escrito, e depois comecei a desenvolver a piada. Porque isso não é. A história é muito curta. Eu fui a uma casa de banho e vi lá essa frase. Pronto, acabou a história. Depois eu começo a falar e porque é que aquela pessoa, porque é que aquele Tony escreveu aquilo, que tipo de reconhecimento é que o Tony quer, mas isso já são cenas que já não faz parte da história. Ou seja, exato, essa coisa essa frase é boa, do reconhecimento. Tu dizes isso é claramente, eu penso, e se ele tinha a premissa e chegou lá, é uma boa punchline que funciona ali, que, tipo, parece que alguém está à procura de reconhecimento. Por exemplo, há um beat do Dimitri Martin, sabes quem é? Sei. Um comediante americano, que o estilo é completamente diferente, mas ou seja, ele tem a premissa que é quem é que escreve coisas também em portas de casa de banho, mas o ângulo dele é quem é que leva canetas para escrever tipo na borda da casa de banho para a casa de banho, estás a perceber? Ou seja, quando eu digo que tu vais mais pelas histórias, é mais por aí, porque ou seja, se calhar tens um ângulo em que pensas, depois para concretizar o beat, metes uma personagem que é tipo o Tony ou algo desse género, mas nesse caso a frase que estava na porta era mesmo essa. Era. Ok. Era. Por acaso achava que tinhas posto para rimar. E sabes, eu esqueci-me de contar uma piada no Fora de Contexto quando gravei. Que eu contei acho que contei em todos, mas esqueci-me no dia da gravação, esqueci-me de contar um pormenor
que é o meu pai chama-se Tony. É verdade. É verdade. E eu esqueci-me, no dia da gravação, esqueci-me de contar isso. Porque é uma cena do cara que é, acabas o beat e eu digo, isso é um pormenor. O meu pai chama-se Tony, António, não é? Chamam-lhe Tony. Portanto, podem imaginar o que ele sofreu no último ano à custa das minhas piadas. Por acaso achei que tinhas posto para rimar a frase, poderias ter alterado o Tony, cagou aqui, o I, tipo, em termos de rimar, som, sim, em termos de som soa bem, não é? Realmente, se calhar a pessoa, mas sabes uma coisa que hoje em dia deve haver dezenas ou centenas de portas de casas de banho que está lá escrito o Tony cagou aqui, porque as pessoas escreviam, ou não sei se, eu presumo que as pessoas escreviam e tiravam fotografias e mandavam. Sim. Eu recebi, nessa altura, dezenas e dezenas de fotos que, eu não sei, ou a malta ia lá e tirava uma foto, já estava escrito, ou então a malta escreve mesmo, que eu acho que é mais isso que acontece. Sim. Que andam a danificar portas por causa de um beat teu. E eu achei que foi uma cena muito engraçada quando comecei a receber aqueles vídeos do tum-tum-tum, também. Da malta a fazer o ritmo do bongo, não é? É bongo? Não, é bombo. Do bombo. Bongo é o som. E aquilo foi uma corrente do cara. Essa malta começou a mandar vídeos e vídeos e vídeos. Eu recebi centenas de. Até fiz uma compilação que pus no YouTube. E meteste também no sol? Mostras um bocado? Sim, e mostrei um bocadinho no sol. Fora do contexto. O pessoal a bater com a cabeça, o pessoal com máquinas de gelados a fazer aquele barulho, o pessoal com cenas ridículas, e depois era ver quem é que fazia cenas mais estapafúrdia. Ainda vais recebendo agora ou isso já passou um bocado? Não, do tum-tum-tum, por exemplo, eu sei sempre, se está alguém a tocar bombo na televisão, seja em que canal for, eu recebo sempre alguém neste país que vai filmar e vai mandar uma mensagem. Aqueles programas assim de domingo à tarde não sim. Sim. Sempre que há um bombo, então só o bombo que toca aquele ritmo, que é quase todos, o pessoal filma e manda-me sempre. E agora se calhar até tiveste sorte que não há tantas festas de verão, se calhar. Foi a minha sorte. Também entupia a caixa de mensagem. Mas a do Tony eu também ainda recebo cenas que o pessoal escreve, estás a ver, em sítios e manda, ainda recebo alguns. Mas então a cena da rima foi mesmo, aconteceu, a cena, o Tony aqui aconteceu. Sim. Ok. Achava mesmo que tinhas feito isso por acaso. Estive a ver ontem estava a ver uma entrevista sobre esta questão de às vezes exagerar certos aspectos para a história parecer mais interessante, ou mais engraçada, que é um comediante britânico, o James A. Caster. Sabes quem é? Não. Ele ainda é um gajo novo, mas ele já tem uns solos. Tem 4 solos na Netflix, que é um conjunto, Como é? Diz o nome? James A. Caster. Ele lançou agora um solo. Eu já vi. Eu lembro-me de ver na Netflix a capa do solo. Basicamente ele lançou 4 solos juntos na Netflix e agora este ano lançou um novo. Ele estava a contar uma história que ele participou no British Bake Off, aquele programa, tipo, convidam pessoas famosas para ir cozinhar, fazer bolos e o caralho. Ele estava a dizer que chegou ao pormenor de ele tinha que fazer 3 cenas, só que contava e não tinha piada, e quando passou 16 passou a ter piada. Como é que é? Ele contava a história que tinha que cozinhar 3 ingredientes e 3 sobremesas parecidíssimas, tipo, quase semelhantes. E quando ele dizia 3, o público não achava assim tão exagerado. Pronto, não é assim um desafio tão grande. Então ele passou a dizer que eram 6 e começou a ter piada. Tipo, esses pormenorzinhos assim. E há pormenores que não se. Que é difícil explicar. Há algumas piadas que eu sei porque é que tem piada. Mas o que é fixe é arranjar piadas que não obedeçam a nenhuma regra. Porque, tu vais aos workshops de stand-up ou vais ler, há uma série de regras que tu podes aplicar nas piadas e que aquilo, óbvio que aquilo depois tem que sair da tua cabeça, aquilo é só tipo uma fórmula, tipo a fórmula dos 3. Tu dizes preparação, o reforço e a punchline. Certo. Mas eu curto piadas que aquilo não é só estúpido, é engraçado, e cenas que assim, eu nem sei porque é que isto tem piada. não dá bem para explicar, não é? E é por isso que eu gosto de experimentar
de experimentar piadas antes de lançar os solos. Porque eu quando estou a dizer, pá, eu idealizei uma coisa em casa quando estava no computador a pensar, mas eu depois vou para lá um bocado de mente aberta, sabes? Ok. Deixo sempre o espaço um bocadinho para o Certo. improviso. Pá, e é aí que às vezes surgem piadas acerca de temas, pá, eu, tipo, a pensar horas em casa acerca de um tema, piadas, e às vezes no momento sai uma piada que é do caraças, que é muito melhor que as outras que eu tive, Yeah. que eu perdi horas a escrever. É tipo aquela ideia de escrever em palco, não é? Os comediantes americanos costumam dizer Sim, isto, tipo, sim, writing sim. on stage. Pá, eu Não sei escrevo se antes, termos. mas depois deixo ali Sim. um espaço para improvisar e pá, e depois para seguir eu tenho que testar a fluência e a cadência das piadas e o ritmo, porque isso pá, às vezes é o mais importante. Tu, se disseres bem uma piada, pá, pode ser uma piada que até é mais ou menos, se for nos timings certos, se tu já levas aquilo afinadinho, pá, a piada vai ser bem. Tu, se falhas os timings, às vezes só falar mais alto ou falar mais baixo, ou uma pequena expressão da cara, ou pá, há pormenores que fazem toda a diferença. Pá, e é aí que eu tento espremer isso ao máximo. Eu acho que tu fazes isso bem. Estavas a falar da expressividade com mesmo movimentos e etc. Não é? Humor físico, vá, se quisermos chamar assim. Isso foi uma cena que desde o início tu sabias aproveitar bem? Porque eu acho que nota-se muito, vendo os últimos 2 solos que lançaste no YouTube, como eu disse que vi, eu acho que consigo perceber bem o que é um beat do Hugo Sousa. Pronto, tipo, já tem uma identidade. Mas calculo que já tens tantos anos isto, como estás a dizer, que até passaste 10 anos se eu precisar atuar em bares, não é? E pronto, não ir a salas tão grandes, vá. Essa identidade, eu nunca conheci o Hugo Sousa dessa altura. Como é que eras nessa altura? Tipo, já Eu, conseguias? por acaso, na altura tive uma conversa que é uma das partes mais difíceis do comediante e de dar um clique da piada. Para além de escrever as piadas, que é um trabalho difícil e não sei o quê, há uma coisa muito importante que é tu encontrares a ti próprio e saberes o que é definir, os comediantes definirem-se, perceberem assim, ok, eu sou este comediante assim. Pode ser, imagina, eu sou um comediante do one-liners que está no palco e está sério e que não se ri. Ou eu sou um gajo mais expressivo, sou um gajo que faço imitações, sou um gajo, percebes? Claro. A maneira de falar. Pá, eu sou um gajo do norte. Carrego mais no sotaque, não carrego mais no sotaque, qual é o equilíbrio, o que é que eu acho, Claro. o que é que eu me sinto confortável. Há piadas que ok, o pessoal sabe que eu sou do norte, mas será que é preciso carregar mais no sotaque para ter mais piada? Será que isso, pá, não é fixe? Ou seja, eu no início demorei, o que foi complicado, porque eu comecei logo na televisão no Levanta-te e Ri. Pois. Pá, mas eu precisei, pá, de 2 anos. Andei 2 anos que eu não sabia muito bem pá, qual era a minha persona. Pois, exato. Apesar de no stand-up é comédia de cara limpa, mas o pessoal tem sempre uma persona. Eu demorei para aí uns 2 anos. A encontrar o caminho. Mas se tu fores ver um espetáculo meu, eu faço isto desde 2003. Pá, eu desde 2006, se calhar que tu vais ver e o estilo é o mesmo. Ok. E em relação a essa questão da expressividade, já eras bastante assim naturalmente? Ou é uma coisa que também foste? Não, foi uma ganhando? foi uma cena natural que eu fui fazendo e eu não treino, eu não sou aquelas pessoas que treino as expressões faciais em casa ao espelho, pá, eu nunca fiz isso. É ali no momento então. Sim, mas no momento eu acho que eu faço aquilo que acho que tem piada e posso experimentar até 2 outras maneiras de fazer. Pá, vou afinando o beat. Mas eu nunca tive ao espelho tipo, agora faço esta cara assim. Não, até porque eu tenho cara de estúpido, não gosto de olhar para mim. Mas estavas a falar do início do Levanta-te e Ri. Eu estive à procura de vídeos teus do Levanta-te e Ri e não encontro no YouTube. Não sei se foram à vida assim, porque eu sempre eu até acho que já falei nisto, talvez no episódio com a Luísa Barbosa, porque ela escolheu falar de ti, curiosamente. Eu vi depois, sim, que ela
O que é que ela andou a dizer de mim, pá? Não, eu acho que disse bem, já não me lembro bem, mas. Eu depois vou ter que ter uma conversa. Mas- Um beijinho, Alice. mas ela, eu acho que nessa altura estava-lhe a dizer que tinha procurado vídeos teus do Levanta-te e Ri, porque sempre, quando se fala de ti, começou no Levanta-te e Ri, mas não. Porque eu também não sou da altura em que o Levanta-te e Ri começou, ainda era. Pá, graças a era Deus que não puto, existem puto, esses puto. vídeos da primeira temporada, digamos assim, de 2003, do primeiro Levante. Ainda bem que não há. Eu estava Sabes a que há ouvir- coisas que eu tenho lá escritas, eu tenho tudo escrito no computador. Ai? Eu tenho piadas, de pá, coisas antigas. E às vezes vou, pá, deixa eu ver o que é que eu tenho. Sim. Ei, pá, como é que eu tinha coragem de dizer certas e determinadas piadas, pá? Que eu ficava assim, pá, esta piada é horrível. Como é que eu tinha Lembras-te de coragem? alguma? Assim, de repente. É pá, agora assim não. Agora sim não, porque, e ainda bem, porque aquilo apagou-se Não, porque realmente são coisas de. Eu vou ver aquelas que não me lembro. Pois. Vou ver, pá, deixa-me ver o que é que está para aqui acerca deste tema. E eu começo a ler aquilo e assim, pá, isto é piada nenhuma, isto é horrível. Mas eu acho que no outro dia estava a ouvir o. Acho que foi o episódio com o Sem Barbas na Língua, o podcast do Sim. Guilherme Duarte, quando foste lá. Eu acho que o Guilherme estava a dizer algo que era que no início, que eu não sabia, o Levanta-te e Ri era filmado em estúdio. Eu não fazia ideia Era disso. na Valentim de Carvalho. Mas como era- é que faziam? Filmavam os Eu não vídeos? fui. Ah, não foste nessa altura? Porque aquilo passou do estúdio para o Vilaré e passou do Vilaré para os teatros de todo o país. Ok. E eu quando fui lá a primeira vez já estava no Vilaré. Aquilo no estúdio, mas eu sei como é que era. Pá, era um estúdio de televisão em que eles tinham um palco, tinham mesas e cadeiras, Uhum. tinham figuração. Ok. Pá, às vezes arranjavam uns famosos para estarem na plateia, estás a ver? Nas Tipo o mesas. Hell's Kitchen agora tem as mesas de famosos. Aquelas de canto, né? É. Sim. Não, mas eles tipo misturavam famosos lá pelo meio para Uhum. estar. Eles queriam basicamente simular um comedy club, sabes? Ok, Mesas, ok. cadeiras e um Certo. palco pequenino. Pá, depois passou para o Vilaré. Mas a malta que me dizia do estúdio, a comparação do estúdio e do Vilaré, pá, o Vilaré é um teatro, né? Pois. É muito melhor. E não tinha as pessoas pagas para. Mas- Porque depois quando foi para o Vilaré as pessoas pagavam um bilhete para Para ir assistir. ir ver, sim. Mas lá no estúdio também tinham audiência. Era figuração. Era só figuração, então. Pá, julgo que sim. Ih, Julgo que sim. Não, complicado, então. tinham. Pá, pronto, aquelas agências de figuração que têm os programas de televisão. Uhum. Não digo que tivesse um convidado ou outro, para além desses famosos, sei Certo. lá, de quem ia atuar. Mas era figuração, sim. Uma coisa que queria perguntar é muito específica sobre o Fora do Contexto, que é o final, tu fazes um encore. Sim. E tu gozas com a própria situação quando voltas a palco. Mas queria perceber porquê então fazer o encore? Qual é que é Não ali a percebi, ideia? mas O diz-me em que encore é parte. sair. Sim, eu sei, mas é que eu faço dois. Fazes dois? Faço. Então, no Fora do Contexto? Sim. Então sais. Há uma que eu saio, agradeço, volto, digo mais qualquer coisa, saio outra vez, entro ao vídeo da Praça da Alegria. Não. Sim, ok. Não estava a contar esse, sim, mas aí estava a contar, tipo, pronto, recebeu o aplauso, mas sim, tens razão. Não, estava a dizer quando sais e depois voltas e ainda fazes o beat da Praça da Alegria e outra ainda tens um antes. A Praça da Alegria já tinha sido antes, eu falo de outra coisa. Pá, porque a cena que eu queria fazer era o intuito do encore desse foi, pá, ok, eu vou sair, eu já sei que as pessoas vão começar a aplaudir Ok. e querem que eu volte. Mas eu não quero fazer isso, eu quero voltar e quero que as pessoas pensem mesmo que acabou e ponho o vídeo da Praça da Alegria. Não, mas eu Percebes? estava a falar é do outro. Ou seja, ainda vens e fazes ainda stand-up. Esse aí é que. como é Sim, pá, porque basicamente É só é uma show off. panelice. Não, mas é o que eu estou a dizer. Mas eu faço isso mesmo para as Uhum. pessoas dizer, ok, o gajo Já voltou, já fingiu que ia embora e voltou e agora o espetáculo vai acabar. ok. E aí para o tu depois segundo- para o espeto o segundo- vídeo. Já percebi. Que entra o Não vídeo. tinha- Quando as pessoas já não estão mesmo. Pá, e depois o Nelson, que é o meu agente, Do ele meio termo, sim. esperava mesmo, ele estava mesmo à espera. As pessoas estavam-se quase a levantar. Ele esperava às vezes muito tempo. As pessoas estavam quase a levantar-se e aí que ele lançava o vídeo. E tipo, o pessoal até, tipo no Estoril, pessoas a voltarem para trás. Tipo, peraí. Pá, e o pessoal não está mesmo à espera Certo. Sim, já daquela percebi, situação. já percebi a dinâmica, ou seja, fazer Sim. os dois para o segundo ser tipo a punchline no fundo de encore, vá. Sim. É quase isso, não é? Por acaso estavas a dizer isso de esperar assim até a última, lembrei-me que quando eu fiz uma reportagem no Sol do Guilherme Duarte, o Sol de Passagem, Sim.
no Tivoli, e há uma cena gira por acaso, não sei se viste ao vivo ou depois no YouTube o sol dele, mas no início ele tinha assim uma parte em que ele tinha um jogo, não é? Tipo o Bandersnatch, que era, as pessoas podiam escolher, tipo aplaudiam e tal. Depois aquilo ia para um caminho em que o Guilherme dizia basicamente: ok, então o espetáculo na Ticketline dizia que era entre 5 a 95 minutos, já passaram 5 e tipo simulava que acabava o espetáculo. E um pormenor engraçado era, estava combinado com as pessoas do teatro abrirem as portas e esperar tipo mesmo que ou seja, muitas vezes essas cenas cénicas também acabam por resultar bem assim em espetáculos de stand-up. Há cenas que podes. Opa, eu acabo sempre. Eu gosto de cenas um bocado mais básicas e puristas. Puras de stand-up. Mas há cenas que eu acho muita piada. O Ricky Gervais tem a mania de. O gajo volta e meia mostrava tinha umas projeções. Umas projeções, sim. Aquela que ele faz de que é que era? Era de um golfinho. Não sei. Eu lembro de uma golfinhos, e ele começa com uma vara, que ele está assim com uma vara a fazer o diálogo de dois golfinhos, a dizer que um ia violar o outro na cabeça. E ele começa a fazer o diálogo, opá, aquilo está hilariante. Por acaso não lembro. Lembro de uma que era a Arca de Noé, acho eu. Acho que era a sim, Arca de Noé. Sim, também era, sim. Eu acho que era no espetáculo. Deve ser o Science, acho eu. Pai, sim. Deve ser esse. Tu escolheste, vamos partir aqui só para falar do comediante, que escolheste falar sobre o humorista britânico Eddie Izzard, e atenção aqui, o Eddie Izzard, tanto estive a confirmar isto, só para também o público estar informado, identifica-se como gender fluid, portanto é correto dizer tanto o Eddie Izzard como, ou, neste caso, o pronome ele e ela, só para deixar aqui claro, mas pronto, habitualmente designo por o Eddie Izzard. Estava habituado a isso já. Sim. mas claro. O senhor é o que ele quiser, sabe? Exatamente. Sim, e já. E o senhor aí já. Ou a senhora para a pessoa, pronto. Pedi-te alguns nomes, até disseste mais alguns, e se calhar vamos a esses primeiro, que são dois humoristas brasileiros, antes de irmos ao Eddie Izzard, dois humoristas brasileiros que são o Renato Albani, que são amigos, não é? Suponho, até já foi ao teu podcast e já veio atuar cá com o espetáculo Sol também. Sim. Já fez cá assim uma tour por Portugal. E o Rafinha Bastos, que já é de uma geração, acho que é anterior ao Renato Albani, é dos primeiros, tipo assim. Dos pioneiros de stand-up do Brasil. Do Brasil, exatamente. Porque o trabalho, do que é que gostas no trabalho de ambos? Gosto da diferença são ambos excelentes comediantes com estilos diferentes. Que o Rafinha tem um estilo mais de humor de observação e ele é mais cáustico, é assim o gajo tem piadas muito boas, piadas ofensivas muito boas. O Albani já é de uma geração que notas que o estilo do humor dele até já é um bocado como eu, que ele faz mais storytelling. Eu acho que basicamente o Renato Albani, ele 80% do espetáculo é histórias. Eu já o vi no podcast do Rafinha, e ele tinha como convidado o Albani. E o Rafinha estava-lhe a dizer que não conseguia, que para ele era quase impossível escrever piadas como as do Renato, de histórias. Que ele diz que não sabe contar histórias, que não sabe, nem quer, mas não consegue. Ele diz que para ele é uma dificuldade muito grande. E o Renato estava a dizer que também escrever piadas do estilo das do Rafinha, que também era uma coisa muito complicada para ele. Certo. Eu consigo andar meio. Consigo ir um bocadinho às piadas do Rafinha e consigo ir às piadas do Renato Albani. Mas sem dúvida eu acho que o Rafinha Bastos ele abriu, foi um dos que abriu o stand-up, começou stand-up, o stand-up e agora no Brasil. Eu acho que ele ainda está nos Estados Unidos, ou não? Ou ele agora voltou por causa agora acho que está mais pelo Brasil por causa da pandemia. Pois ele foi para os Estados Unidos ainda. Há umas atuações dele em inglês, né? Sim. E o gajo está-se a dar muito bem. Safa-se bem. Sim, muito bem. Ele está a ter muito sucesso. Foi ao Joe Rogan, incluído. Foi ao podcast do Joe Rogan já há uns tempos. E pronto, agora aparentemente está de volta ao Brasil. Mas o Rafinha também já atuou cá, também já veio cá, acho pelo menos uma vez.
com já, o sol já veio 2 vezes. Duas vezes? Eu, assim. Ok. E cada vez mais têm vindo mais comediantes até do Brasil. Há uns episódios eu falava com o Afonso Padilha, Sim. que também dizia que queria vir cá gravar um solo. Hum. Gravar um solo dele, quem sabe? Outra vez para a Netflix, talvez. O Afonso Padilha deve ser o comediante no mundo inteiro que mais produz texto, Uhum. que mais escreve. O Mas- gajo é uma coisa. É impressionante. É impressionante. E nesse episódio, quando falei com ele, até estávamos a gravar de casa, mas o que eu fiz foi somar os vídeos de stand-up que ele mete, somar o tempo só de stand-up. E não contava tipo com. Ele tem a cena da fila de piadas, isso tipo, não contava, só mesmo stand-up. E era tipo 38 horas. Assim, uma coisa. Opa, é um abuso. 38 horas. É um abuso. E aí isso ainda acresce os solos. Sim. Portanto, era só mesmo aquele stand-up solto, mais os solos eu acho que já tem. Já não são 4, são uma coisa. Pá, é um absurdo. Pá, e ele aproveita, é um absurdo, e ele aproveita muito bem o circuito de comédia de São Paulo. Uhum. Que ele em São Paulo, tu vês o Padilha a fazer, vai atuar um bar de 100 pessoas, depois vai atuar numa sala para 700, e depois à meia-noite está num bar, está no Minhoca, que é um bar muito pequenino, e está lá a experimentar texto, e está a gravar, Exato, os beats para o YouTube, pá, eles fazem isso todos os dias. Pois. Eles imagina, é terça-feira e eles vão ao bar de não sei o que é 5 minutos a cada um, e depois vão a outro bar fazer 10 minutos cada um, depois acontece podem ir ao teatro ou não. E uma vez, o meu recorde de atuações num dia foi 5. 5. E foi em São Paulo. Fiz 5 atuações em 2 sítios diferentes. No Comedians e no Beverly Hills, que é o de Comedy Club lá. E eu já tinha 3 marcadas nessa noite para o Comedians, que era na sessão das 8, das 10 e da meia-noite. Não, desculpa, eu estava marcado no outro, tinha 2 sessões, foi isso, tinha 2 sessões no outro, que era, imagina, às 9 e às 10, uma coisa assim. E ligaram-me do Comedians: olha, faltou aqui uma pessoa, tu não queres fazer as sessões de sábado? E eu, pá, eu quero, mas já tenho os do Beverly Hills. Eles: não, é tranquilo, consegues fazer. E eu, pá, mas dá tempo? Dá, porque o pessoal aqui faz muito isso. Ou seja, não era espetáculo a solo. Sim, era 15 espetáculos minutos. com outros comediantes, sim, de 15 minutos. Ou seja, comecei no Comedians, abri, apanhei o Uber, fui para o Beverly Hills. Cheguei ao Beverly Hills, pá, ele também já sabia. Pá, esperei ele, entra. Eu entrei, fiz, apanhei outra vez o Uber, fui para o Comedians, fui a meio da sessão das 10, voltei para o Beverly Hills, e depois fechei no Comedians na sessão da meia-noite. Isso aí, que variação é que fizeste texto? Eu acho que não fiz variação, acho que fiz sempre a mesma coisa. Sim, porque o público vai rodando lá, então assim. Sim, o público... Das 8 e das 10 é completamente diferente. Sim, são sessões diferentes. As pessoas entram para das 8, saem, outra remessa, sai e outra... Ou seja, ali algures há uma pausa também na sessão para trocar o público em cada comedy club, é isso? Claro, porque aquilo que tu compras bilhete para uma sessão. É tipo cinema, percebes? Olha, boa ação das 8, compras o bilhete, o espetáculo acaba, sai toda a gente, e depois vai haver outra sessão às 10, depois não, as pessoas não se misturam, as pessoas não ficam de umas para as outras. Ok. 5 num dia, mas tipo, sentiste tranquilo, fazias isso na boa? Fiz, foi muito mais tranquilo que aquilo que eu pensei. Ajudou muito. Eu já estive em Portugal, já tive 3 no mesmo dia. E o maior stress o que é que tu tentas gerir a cena, mas não vais dizer aos que vão atuar: olha, eu vou ter 2 espetáculos, ou dizes, porque dizes: olha, há o risco de eu chegar atrasado, mas eu já sei que depois as pessoas ficam nervosas, ficam ansiosas, pensam que eu não vou aparecer, e não sei o que. Já estive aqui, imagina, aquele eu estava a atuar na mesma cidade e ficava a 10 minutos ou 15 de um sítio do outro. Eu aqui já tive 3 em dezembro. Festas de jantares de Natal, festas de empresa, eu faço muito isso. Tinha às 6 da tarde no Porto, depois tinha outra a seguir em Famalicão, e tinha outra a seguir, eu lembro que aquilo era tudo no norte, já não sei onde é que era o outro, imagina, Santo Tirso ou uma coisa assim. E eu nesse dia pensei: a primeira é que não pode atrasar, porque se a primeira atrasa tudo. Pois. Se eu conseguir gerir bem a primeira, está tudo bem, consigo chegar a horas à segunda, a terceira depois tem um bocadinho mais tempo, está tudo bem.
Então a minha cena foi: a primeira não pode atrasar, a primeira tem que ser à hora, pá, eu tenho que falar com a pessoa, olha, eu tenho mesmo que começar à hora. Pá, e comecei, tipo 6 da tarde. Eu mal subo ao palco, pá, aquilo era uma cena enorme, era uma transportadora, pá, aquilo tinha, imagina, 600 pessoas. Porra. Tipo num pavilhão, um super pavilhão, a malta. E eu começo a falar. Comecei a falar e reparei que as pessoas ao fundo estavam a dizer que não se ouvia. E eu fiquei assim, peraí, olho para o lado. E numa cena para 600 pessoas, tinha o palco e só tinha 2 colunas ao meu lado. Ou seja, não tinha que haver uma distribuição de som. Pois, claro. E eu pensei, o que é que eu faço agora? E o que me veio à cabeça foi: eu separo, se eu parar agora, eles depois vão tentar corrigir este problema. Provavelmente vão-me dizer para esperar, porque vão buscar colunas não sei aonde e vão andar aqui aflitos e vão não sei o quê. Eu tenho que tomar uma decisão: ou faço à hora que está combinado, pá, a culpa não é minha, ou faço, ou vou ter problemas porque vou-me atrasar. E tomei uma decisão que foi: pá, vai ter que ser. E eu detesto fazer isso, vai em modo automático. Comecei a dizer: porque aquilo era mesas, estás a ver? Não era lugares, não era cadeiras, tipo plateia, o pessoal estava todo. Pá, a certa altura, a partir da terceira mesa, o pessoal estava-se a marimbar, e eu percebo, não ouviam. As pessoas da frente começaram a ouvir, pá, e eu falei para aquelas mesas que estavam ali à frente. Mas fiz figura de urso, porque imagina, o resto do pessoal, depois tudo a fazer barulho, mas aquilo acabou e eu disse: opá, olha, vocês perceberam o problema, a culpa não foi minha. Pois foi, pá, exato, a culpa foi nossa, desculpa lá. Mas fiz uma coisa que eu detesto e que fiz muito poucas vezes desde que faço comédia, que é entrar no piloto automático, que é: começas a falar e não, já não estás não dá, não está ali a estou a interação. debitar, estou só a debitar. Uhum. E já fui forçado algumas vezes a fazer isso, mas é a pior coisa que um humorista pode fazer. Mas aí acaba por ser, não Sim, tinhas grande hipótese. Não tinha, não. Mas estávamos a falar do Brasil, entretanto viemos aqui parar porque estavas a falar do Rafinha Bastos e do Renato Almeida. Queria-te fazer uma pergunta sobre, neste caso, ir ao Brasil. Tu foste com que solo é que foi? Foi o... já não me lembro. Foi com o Fora do Contexto. Foi Fora do Contexto? Foi. Okay. Mas então, eu no maturado também fui. Também fui lá fazer. Ou seja, eu fui lá com o solo, mas eu na verdade o solo, mesmo um espetáculo a solo, eu acho que só fiz 2. Depois o resto fazia o que eles no Brasil chamam participações, que é quando vais atuar com outros comediantes. Com outros comediantes, sim. Eu fiz muitos espetáculos, mas a maior parte foi... Eu só fiz no Comedians, o Fora do Contexto. Ok. E mesmo assim não dá para fazer, porque há coisas que não pegam. Há histórias que não faz sentido, porque eles não têm as referências certo. que precisam ter para aquilo, para se rirem daquilo. Certo. Tive que fazer ali, tive que adaptar, digamos assim. Certas palavras. Sim. Sim. Mas por acaso o Caminhas agora acho que fechou, não foi? O Afonso Padilha no episódio disse. Mas contas voltar assim ao Brasil? Se calhar agora nesta altura é um bocado complicado. Se estivéssemos em época normal, eu voltava lá para fazer o espetáculo. É? Já estava. Ia voltar de certeza absoluta. Okay. Lá e a Londres. Que eu também vou sempre a Londres. Nos últimos anos tenho ido lá com os solos. Onde é que eu tenho ido mais? Queria muito ir aos Açores, não sei se vai acontecer ou não. À Madeira também. À Madeira eu tenho um espetáculo que já está a ser, ou seja, está em stand-by já desde pré-pandemia. Teve que ser adiado e até agora ainda não aconteceu. E a pessoa que está lá só quer marcar quando voltar tudo ao normal, por causa de eu percebo. Pois. Eu já lhe disse que faço 2 espetáculos, que não me importo. Okay. Em vez de mas essa ideia de pelo que estou a perceber, tentar levar sempre o solo que tiveres, quando as condições também o permitirem, ao Brasil, isso é alguma tentativa de se calhar de depois ir para lá durante um tempo? Não descarto essa hipótese. Agora é um bocado mais difícil porque eu tenho uma filha de 9 meses. Também é essa. Mas sabes que eu gosto. No Brasil, sabes o que é que eu sinto? Sinto que saio da minha zona de conforto, porque tenho que. Lá eu não sou conhecido, as pessoas não me conhecem. Tenho que voltar um bocado à estaca zero. Dá pica outra vez.
Hã? Dá pica outra vez. Dá pica outra vez. Usando a expressão que Sim. Não, mas é isso mesmo. Pá, ficas mais com aquela. Pá, com a cena de não há cá Hugo Souza e porque eu. Não, só está-se uma marima, ninguém sabe quem eu sou. mas isso é fixe, pá, porque eu entro e depois a cena da língua, a barreira da língua do português de Portugal para o português do Brasil. Claro. Eu tenho que estar a trabalhar naquilo, tenho que ter muito cuidado. Muitas vezes digo coisas que não me lembrei que eles não percebem. Pá, falho em palavras que digo como nós dizemos, mas pá, os gajos, eles não dizem assim Claro. Pá, mas é fixe. E o público brasileiro é uma cena do caraças. Os gajos são. Pá, os gajos é incrível a predisposição com que eles vão para os espetáculos de stand-up, a predisposição para rir. Ok. Pá, aquilo é uma cena que. Sentes que estão mais, aqui eu mais acho, aberta. pá, os gajos vão. Também faz um bocado parte da cultura e da maneira dos brasileiros são todos serem. assim mais relaxados. Eles são mais não é? relaxados, são mais. Opá, nós somos um bocado aqui em Portugal somos um bocadinho mais fechados. Sim. Atenção que o público aqui é bom, mas se vis nota-se a diferença. Sim, também Eles não acho têm isso. vergonha de rir. Muitas vezes as pessoas aqui em Portugal parece que têm um bocado de vergonha de rir, sabes, no Sim, teatro. Eles lá estão sapatos, os gajos são. Pá, são opá, é muito fixe, é muito fixe. E depois lá está, é estar a fazer espetáculos para fora do país. E tu ainda, pelo que eu vi no YouTube, tu ainda foste atuar pelo menos a Londres e sei que também a Nova York, certo? Também chegaste a em atuar lá. inglês. Em inglês, Sim, exatamente. sim. Em inglês, essa parte é importante. Sim. Mas isso já foi, portanto, para aí pelo vídeo, pela data de upload no YouTube, 2008. Foi quando eu comecei. Eu fui durante uns tempos que eu ia todos os meses a Londres, mas só ia fazer espetáculos em inglês, não era em português. Mas na última semana do mês mandavam-me para lá e tentava fazer o maior número de comedy clubs possível, open mics. Ok. Consegui fazer alguns que não eram open mics, já fui como convidado. Paid regular, não é? É isso que eles chamam, ou não? O paid regular é mesmo, pronto, é o pro que vai ganhar dinheiro. Okay. Eu consegui ir alguns paid regular, mas consegui ir a alguns que foi, por exemplo, consegui ir à Comedy Store atuar numa noite com os profissionais, que eu fui convidado para fazer 10 minutos. Ok, fixe. Que eu ia sempre ao Gong Show. Certo. Mandam as pessoas para fora do palco. Sim, mas sabes que isso foi o fim da minha carreira internacional, stand-up em inglês. Sabes que eu andei meses e meses e meses, estava sempre lá em viagens a gastar dinheiro. Tinha alguns amigos que moravam lá, poupava na estadia. Mas a ir a tentar fazer open mics às 6 da tarde, depois às 8, depois às 10, depois, eu tentava fazer tudo. Depois alguns tinhas. Só para contextualizar, isso era numa altura em que cá ainda não tinhas começado sequer com os solos, certo? Era uma cena. Não. Pois. Não. Cá não tinha começado com os solos, não. Mas eu estava-te a dizer o final da minha carreira internacional. Sabes quando é que foi? Eu andava, como eu estava a dizer, ia todos, não sei o quê, todos os meses. E eu ia sempre ao Gong Show. Todos os meses ia ao Gong Show. Por isso é que eu marcava naquela semana específica, que aquilo só uma vez por mês. E aquilo só houve um que eu não consegui fazer, que tive 40 segundos em palco e soou o gongo, porque eu disse uma piada. Comecei com uma piada de um motorista e eles pensavam que eu não percebi, porque aquilo é noites de cartões vermelhos, não sei se sabes como é que funciona. Sim. 3 cartões vermelhos a pessoas O pessoal aleatórias, levanta, quando levanta 3 soa o gongo e tu sais. O objetivo é conseguires fazer 5 minutos. Eu comecei a dizer uma piada de um caminhão, eu disse, olá, eu sou português, não sei o que é do caminhão, e a plateia começou e soa o gongo. E depois eu perguntei, o que é que aconteceu? Eu não percebi nada do que aconteceu, meu. O que é que aconteceu? E também entras logo com essa piada do caminhão. Mas que piada? Mas as pessoas nem ouviram o que é que... Então não era aquela do camionista português? Ias falar disso? Houve um camionista português que tinha matado uma família de ingleses. Uma tragédia muito grande, que falou-se muito naquelas semanas. E eu não sabia, e eles pensavam que eu ia falar disso. Pronto. Mas das outras vezes eu consegui sempre fazer os 5 minutos. Fui sempre à final. E eles, uma altura, porque quem ganhava tinha direito a uma dessas noites. E eu nunca ganhei, porque depois, na finalíssima, tens 1 minuto para fazer piadas. E eu não conseguia fazer em inglês, 1 minuto é muito pouco. Aliás, eu acho que nem em português, eu não sou muito do one-liner, não tenho.
Mas eles vieram ter comigo: olha, já tens vindo cá muitas vezes e não sei o quê, era para te convidarmos para visar uma noite dos profissionais. E eu: ei pá, é agora foi para isto que eu andei a trabalhar. Finalmente vou conseguir arranjar um spot na Comedy Store, que basicamente é o melhor clube de comédia, certo, se calhar da Europa, pá, aquilo é uma coisa. E ele vira a tua agenda. Eu paguei na minha agenda, pá, eu aí vi o dia 14 de novembro, estávamos em fevereiro. E eu: ei pá, foi um balde de água fria, sabes? Que eu assim: ei meu, podes no dia 14 de novembro? Posso, vou tomar nota. Fiquei assim: ei. E depois só fui lá dessa vez para atuar na noite dos profissionais. Pai, basicamente caguei. Mas essa noite ainda chegou a correr bem? Ou... Chegou, correu bem. Mas perdeste a motivação do inglês? Perdi porque eu pensei: opá, não eu só consigo se morar cá. Pois. Ou eu morava em Londres e estava lá todos os dias. E depois, porque eu tinha lá a malta já que me perguntava, algumas malta de produtores de espetáculos, que me perguntavam: olha, tu para a semana ou daqui a 2 semanas podes vir? Não, pá, eu só venho cá uma vez por mês. Estava tipo, nem estava a semana toda, estava, imagina, 5 dias por mês. Pá, e depois eu percebi que não. E aquilo é 7 cães a 11, aquilo são centenas e centenas de comediantes e de novos comediantes a tentar. Claro. Entretanto, desviámos aqui um bocado do Eddie Izzard, mas é um bom pretexto para voltarmos, já que estávamos a falar da comédia em Inglaterra, não é? Neste caso, o Eddie Izzard, já um comediante bastante conhecido internacionalmente, que já não lança assim um solo há alguns anos, acho que é de 2013 o último dele, que ele já tem 6 espetáculos a solo. E porquê a escolha do Eddie Izzard? Pá, o Eddie Izzard posso dizer que é dos meus comediantes favoritos. O gajo, o estilo, ele chama-lhe o sexto Monty Python. Exatamente. Que é o Monty Python perdido. Para eles faziam muitas piadas dessas. Exatamente pelo estilo do humor do gajo, que ele tem um estilo muito, muito nonsense. Certo. Ele estica muito piadas absurdas. Pá, mas o gajo já desde aqueles vídeos mais antigos, pá, o gajo tem muita piada. Ele depois tem aquilo que estavas a dizer, a imagem de marca dele de pintar as unhas, é um bocado tipo drag queen. Há um espetáculo que ele tem, que eu rio muito com essa piada, que ele entrou e vestido de mulher e tinha tipo um body, tipo um sutiã, não um sutiã, como é que chama? Um espartilho. Sim. E ele entra, pronto, it's better explain the tits. Opa, mas, e esse beat que eu escolhi, eu acho que é daqueles beats. Opa, é das melhores coisas que eu já ouvi. Vamos primeiro ouvir então e depois explicas porquê este beat. There must have been a Death Star canteen, yeah? There must have been a cafeteria downstairs in between battles where Darth Vader could just chill and go down. I will have the penne alla arrabbiata. You'll need a tray. Do you know who I am? Do you know who I am? This is not a game of who the fuck are you. For I am Vader. Darth Vader. Lord Vader. I can kill you with a single thought. Well, you'll still need a tray. No, I will not need a tray. I do not need a tray to kill you. I can kill you without a tray, with the power of the Force, which is strong within me. Even though I could kill you with a tray if I so wished. For I would hack at your neck with the thin bit until the blood flowed across the canteen floor. No, the food is hot. You'll need a tray to put the food on. Oh, I see the food is hot. I'm sorry. I did not realize. Oh, tray for the... Yes. I thought you were challenging me to the fight to the death. Pá, isto basicamente é a piada, o absurdo, o que eu estava a falar dele imaginar que na Guerra das Estrelas que havia uma cantina. Exato. Onde é que eles comiam, porque nunca sabia. Aquela questão do nonsense é... Pá, que é uma cena, mas a ideia está genial. E depois a construção toda que ele faz a imitar o Darth Vader e o funcionário e ele a confundi-lo com o Head of Catering e a mandá-lo buscar o tabuleiro e ele não está a perceber. E depois uma pessoa mete-se à frente dele na fila. É genial. Mas ele tem muitos beats que eu considero geniais. Este, se calhar, é um dos mais famosos. Mas ele tem muitos, e quem não conhece que sugiro que vão ao YouTube. Vão procurar, sim. Ele tem alguns vídeos soltos no YouTube.
nesta altura. Deixa-me só Diz. dizer mais uma coisa. Procurem, ele tem um que é muito, muito antigo, que acho que é tipo a primeira vez que ele apareceu na televisão. Que ele está com uma roupa mesmo dos anos 80, uma coisa muito estúpida. Uma roupa. E ele conta, ele tem um beat stand-up a dizer que foi criado por uma família de lobos. Mas é uma coisa tão estúpida, e que depois com os lobos, mas depois eles tinham um carro vermelho. Uma coisa é tão ridículo e é tão hilariante. Procurem isso. Eddie Izzard, agora não sei, Wolves. Sim, devem assim. encontrar, sim. Então, se calhar até no final deste episódio eu ponho um share desse beat para ouvirem, e depois podem encontrar tudo no YouTube. Mas queria só perguntar também, o Eddie Izzard veio a Portugal também atuar, curiosamente. Chegaste a ir vê-lo quando ele foi? Sim, ao Tivoli. Ao Tivoli, exatamente. O Rui Xará tem uma história engraçada com ele tirar uma selfie, e o Eddie Izzard não deixava as pessoas tirar a selfie. Ou seja, tu davas-lhe o telemóvel para a mão e ele é que carregava na coisa para tirar as selfies. Por acaso foi engraçado. E agora com o Covid, será que ele não faz isso? Eu não sei se ultimamente tem feito stand-up, sinceramente não encontrei nada. Eu sei que ele meteu-se na cena das maratonas. Sim. E depois também se envolveu na política, também foi candidato a... Não sei se foi a Câmara dos Representantes, talvez, em Inglaterra. Não tenho a certeza, no Reino Unido. Mas eu tenho pena eu tenho muita pena. Custa muito quando eu vejo comediantes que são muito bons e que param de fazer do nada, param de criar material novo. É por isso que eu gosto muito do Jim Jeffries e do Louis C.K., porque os gajos são umas máquinas. E todos os anos, sabes, que vem aquela... Porque repara, antigamente não era normal. O Eddie Izzard já era um bocado à frente do seu tempo, porque repara, o Richard Pryor, tu vais ver, ele tem tipo 3 solos gravados. Sim. Um é excelente, um é uma coisa uma coisa inacreditável. O outro já é um bocadinho menos, e o terceiro já tem ali uns momentos bons. E ele ficou muito famoso, só tinha 3. O Eddie Murphy só tinha 2. O próprio Seinfeld acho que tem 2 ou 3, talvez. Tem um que o Seinfeld não tem muitos, não. Não, tem poucos. É um que é piadas antigas para a Netflix. Tem o novo que lançou há pouco tempo, que é o 23 Hours to Kill. Sim. E o outro que é o que ele gravou para a HBO depois de fazer o Soul. I'm gonna tell you for the last time. Exatamente. Ele só tem esses 3 solos de stand-up, acho eu. Não me estou a lembrar de nenhum. E mesmo aquele, há um da Netflix que é ele reviver, que é meio documentário. Sim. Portanto, mas ele também trabalha assim de uma forma um bocado diferente, que ele não mata o material. Todos os anos ele vai guardando. Ele faz meio best-of de... ele conta isso Comedians in Cars, ele é um bocado preguiçoso. É uma boa desculpa. Porque ele, has de reparar que ele da Netflix, ele foi buscar pronto, é tipo um remember de piadas antigas. Foi buscar piadas muito antigas e fez naquele bar. Estava giro, aquilo estava giro. Sim, estava fixe. Mas lá foi buscar o I'm Gonna Tell You for the Last Time. Percebes claramente que era uma cena que ele já andou anos e anos sempre com o mesmo texto. Felizmente ele criou aquele espetáculo, aquele novo que saiu na Netflix. 23 Hours to Kill. E está bom, eu gostei, por acaso gostei muito. Também gostei. Mas de facto sim, ele lança pouco. Mas pela explicação dele, lá está, preguiça, eu acho que o argumento dele é mais ou menos: não, mas as pessoas querem ver as melhores piadas, e então ele mete uma parte de novas e uma parte de piadas antigas, mas depois é de preguiça. Também Has de reparar, os que fazem todos os anos, eu estava a falar do Louis C.K. e do Jim Jeffries, eles não têm essas desculpas. Claro. Mas acabou, vamos escrever outro. Exato. E era um bocado a cena do Louis C.K. dizia sempre que era o que o George Carlin fazia, acho eu. Sim, não é? O George Carlin foi um dos que começou a fazer isso. Era todos os anos. Só que eu percebo um bocado que é assim, eles nos Estados Unidos, se tu não queimas o material, tu consegues andar anos e anos sempre com as mesmas piadas, de cidade em cidade. E não te chegam, tu num ano não consegues correr a América inteira. Pois. E o resto do mundo, como muitos até depois continuam. Exatamente. Portanto, isso tem que ser uma cena da cabeça deles, assim, por exemplo, o Louis C.K. disse que fica farto de dizer as mesmas piadas. Pois. E então escreve outras. E nós cá, para todos os efeitos, fazer uma tour acabam por ser,
pode ser espaçado, mas dava para concentrar ali tudo se calhar em 3 meses, talvez, todas as datas. Eu tento fazer isso. Pois, eu tento concentrar o máximo possível, pá, em 2-3 meses fazer. Pá, porque sabes que é muito mais fácil a nível de divulgação. Imagina, já que eu aproveito para divulgar, em vez de uma, divulgo 20 datas. certo? E não estou a divulgar uma data que é daqui a 6 meses, percebes? Sim, As pessoas já sabem que já podem comprar porque pá, está quase a chegar. Daqui a bocado Daqui a bocado chega. Pois, exato. Mas de facto há alguns comediantes cá que também fazem, por exemplo, agora é a primeira volta, depois daqui a 6 meses que é a segunda e tipo, se calhar voltam até. Eu fiz isso um bocadinho, o que eu costumava fazer outubro e novembro, para em dezembro, porque costumava fazer, em dezembro faço as festas das empresas. Depois Sim. de Natal. Tenho muitos espetáculos corporativos Uhum. e tenho o Piss em Pé no final do ano. Ah, sim. E Especial de Natal. Sim, do especial de Natal. Então em dezembro parava o sol, mas no fora de contexto fiz mais umas datas em janeiro de cidades que eu queria ir e que fui à Póvoa, fui a Póvoa, Almeirim, Passos de Ferreira. Já não me lembro qual foi a outra. Fui uma em Vila Nova de Gaia. Foi isso. Okay. E relativamente a. Estávamos a falar de teres conhecido. Não conheceste o Ed Izzard, mas conheceste, ficaste amigo do Renato Albani. Eu tenho aqui uma pergunta que faço sempre em todos os episódios do podcast, que se calhar para ti não, se calhar não faz tanto sentido porque és da mesma geração que a pessoa, mas eu pergunto sempre como é que o convidado conheceu. Como é que conheceste o Ricardo? Qual é que é a tua história? Eu conheci o Ricardo porque o Ricardo, quando ele apareceu, ele já escrevia, mas ele quando apareceu foi no Levanta-te e Ri. Exato. Que as pessoas não sabiam quem era o Ricardo. Pois. As pessoas não sabiam que ele escrevia, que era guionista, que fazia coisas para o Herman, de rádio. Ele já tinha um arcabouço. Sim, já tinha. Em termos de guionismo. Mas eu lembro-me do Ricardo no Levanta-te e Ri e lembro-me dele muito nervoso. Que ele ficava, e ele admite que é um dos problemas que ele tem com a comédia de palco, é que diz que fica muito nervoso e que não compensa. Certo. Mas lembro-me dele, ele era muito bom. Ele é muito bom. E lá está, é um daquele que estamos a falar. Eu tenho muita pena que o Ricardo não faça stand-up, né? Não faça stand-up, mas ele faz no Brasil. No Risadaria ele foi lá. Ele vai fazer, mas aqui não faz, pá. E eu gosto muito de ouvir o Ricardo. Aqueles dessas vezes que ele foi a Levanta-te e Ri, deve haver no YouTube. Sim. Que ele já tinha aquelas piadas. É incrível. É muito bom. É muito bom. E ele fez há mais ou menos pouco tempo aquela cena do Altice, mas foi ali. Lá está. Também pode ser considerado stand-up, mas ele pegou mais ou menos numa história que já tinha contado com o Bruno Nogueira e meteu ali, e acho que eu não fui ver. Foste ver? Fui ver e depois também vi outra vez revi também na net, que eu acho que eles disponibilizaram a parte do Ricardo, acho que está disponível para todos, não tenho a certeza. Não sei. Mas ele entrou sozinho, tipo, a fazer stand-up e contou uma história? Foi ou seja, aquele primeiro foi o Carlos Coutinho Vilhena, fez stand-up, chamou o Ricardo. O Ricardo entrou e teve a contar mais ou menos a cena de o Bruno pediu-me para estar aqui, para apresentar, e ele conta uma história que tem. Em 2010, o Bruno fez um programa na RTP chamado Lado B e convidou-me para eu ser o primeiro convidado. E eu aceitei, com muito gosto. No fim do programa, como era a estreia, estavam lá jornalistas e um fez-me uma pergunta, que era: então, você vem ao programa de um seu concorrente? E eu era novo, cometi um erro de principiante, que foi responder. E eu disse: repara, a sua pergunta é absurda. É absurda. Nós não somos concorrentes. Isto não é um negócio concorrencial. Nós não somos a Coca-Cola e a Pepsi. E fui para casa. Passado uns dias, recebo uma mensagem da minha mãe que dizia: isto que tu disseste no TV 7 dias é das coisas mais estúpidas e deselegantes que eu já vi na minha vida. Portanto, eu levantei-me e fui à bomba de gasolina para
ver o que é que eu tinha dito à TV 7 dias. Eu espero que vocês valorizem a coragem que é necessária da minha parte para estar a dizer à frente de 14.000 pessoas que eu já proferi as palavras boa tarde, era a TV 7 dias, se faz favor. Houve uma vez uma revista que disse que o Ricardo tinha dito que o Bruno era a Pepsi do humor e ele era a Coca-Cola. É tipo, é uma história dessas. Pronto, ele dá ali o toque assim, faz aquilo em palco e chama o Bruno a palco. É basicamente 10 minutinhos, talvez, mas é fixe. Eu sou a cachaça. Eu é qualquer coisa, é uma bebida alcoólica qualquer. Não é cara, não é assim tão. Epá, isto é... não estava à espera analogias com bebidas, mas sim. Mas queria te perguntar também se tens alguma história de conhecer assim alguém do mundo da comédia, ficares assim tipo, uau, estou a conhecer esta pessoa. Pá, conheci o Ricky Gervais. Quando é que foi? Foi numa cena que eu fui na Netflix. Houve uma convenção da Netflix em Paris e convidaram-me, fui com o Raminhos. Estavam lá, mas foram meio tipo basicamente é assim, nessa convenção o que é que eles fazem? Eles convidam jornalistas, convidam malta de vários países, malta malta do humor, malta pode ser que são malta que tem seguidores nas redes. Sim. Influencers, pode dizer que sim, pode, no sim. fundo. Mas sabes que eram influencers, mas aquilo era o que os outros países eu reparava que era tipo, eram comediantes, era malta assim, não era, não vias a gaja boa de onde estás a perceber. Certo, não era influencers de lifestyle. Sim, não era, aquilo era uma, pronto, e convidaram-me para, pá, e basicamente eles faziam apresentações aos jornalistas e a nós. Imagina, ele estava lá a promover um filme, como é que se chama aquele filme, como é que ele se chama, o Eric Bana, aquele ator. Que ele tinha aqueles. Não é o Correspondent. David Brent? Não é o David Brent. Eu acho que o ator chama-se Eric Bana. Deixa-me procurar aqui. E o filme que ele fez um filme com ele, estava lá a promover esse filme. Que era que eles criaram uma cena da rádio. Não estou a ver por acaso. Agora já, pronto. E a cena foi. Nós estávamos lá num teatro, num auditório lá dentro. Aquilo acho que se chama Cidade do Cinema. E olha pessoal, agora às 7 vai haver ali uma cena. E tu chegavas lá e entrava olha, o primeiro foi aquele caraças, aquele que foi acusado de assédio. O Chris D'Elia? Não, há mais tempo. Um ator do House of Cards. O Kevin Spacey. O Kevin Spacey. Tipo, o primeiro, pá, eu nem sabia. Tipo, Kevin Spacey entrou e começa a falar. Tipo, perguntas e respostas. Okay. Eu fiz, foi. Está ali o gajo, não sei o quê. Passar um bocado o Ashton Kutcher. Entrou o Ashton Kutcher, o gajo tem aquele do Ranch sim, também foi para lá falar. E depois eu sabia que ia estar lá o Ricky Gervais. Pá, eu assim, o Ricky Gervais, eu queria ver o gajo. Claro. E há um dia que estou assim a passar lá numa cena e o Ricky Gervais sai de um anexo que tinha lá, onde ele estava a dar entrevistas lá dentro com os jornalistas. Sabes aqueles que aparecem ainda a falar do filme? Sim, tipo escuro, sim. Com a cena toda escura e eles estão ali. Pronto, era uma cena dessa. E ele saiu e eu olhei assim para ele e o caralho, Ricky! E disse: olha, eu sou Chamu, sou um comediante de Portugal, estou aqui, olha, só para dizer que muito prazer em conhecer-te. Uma conversinha assim, coisa. Pedi-lhe para tirar uma fotografia. O gajo foi simpático, tiramos uma foto e pronto. E o gajo, eu fiquei, é o Ricky Gervais, o gajo. Parecia uma pita. Assim, parecia uma pita. De que é que falaram naqueles segundos? Foi só disse que sou um comediante de Portugal, que gostava do trabalho dele. Está bem, não sei o quê. Ele disse qualquer coisa que gosta de Portugal, uma coisa qualquer. Podias-lhe ter dito para vir cá atuar, não é? Nunca veio ainda. E depois sabes o que é que foi? Sabes a cena? Eu pus a foto com ele no Twitter. E ele pôs um gosto, pôs um like no Twitter. E eu depois disse pus outro tweet e o gajo voltou a pôr
like no outro tweet. Que eu Agora- identifiquei, estás a ver? E o pessoal, ei, que o gajo pôs um like no teu tweet e não sei o quê. Daqui a uns sols vemos o Ricky Gervais a fazer uma piada sobre um bombo. E já sabemos. Opa, mas pronto. Queria, quase a terminar, queria saber se este sol também, calculo, como tu fizeste pelo menos com os últimos dois, mas tu tens vindo a pôr vídeos de stand-up teu no canal de YouTube, Sim, mesmo que não sejam os solos completos, às vezes partidos de pedaços, não é? sim. E tens estado também com o podcast, que está disponível não só no YouTube, mas também em plataformas lá. Sim. O podcast do Sousa podem ir ver. Mas queria perguntar se este também, em princípio, vais fazer o mesmo, filmar, disponibilizar. Pá, e Ou no o YouTube outro, ou noutra e o plataforma? outro foi o Fora do Contexto. Aquilo foi para a TVI. Primeiro passou na TVI. Sim, aquilo Exatamente. passou na TVI e depois é que foi para o YouTube. Opa, a cena é assim. Já que eu gasto dinheiro e que invisto a gravar, Claro. e as pessoas muitas vezes não têm noção da despesa Sim. que é fazeres uma gravação de um espetáculo com material profissional e com profissionais, e pá, é uma coisa que é cara. Claro. Se eu conseguir rentabilizar aquilo, seja para um canal de televisão, ou seja, não sei, para uma plataforma digital, opá, pronto, tudo bem. Mas em última instância eu gostava de pô-lo no YouTube. Ou seja, Isto, acaba por ter mas mais daqui a uns benefício, meses, daqui a meio ano, ou Certo. quando já tiver outro espetáculo. porque depois ajuda também a promover o próximo. Sim, Acaba por ser sim. isso também. Ou seja, o facto de disponibilizares gratuitamente no YouTube, o benefício acaba ainda assim por ser melhor do que Pá, o custo da na verdade, questão. eu vou dizer o que é que eu gostava de fazer. Eu gostava que isto depois, o problema é, eu quero que depois as pessoas vejam, Uhum. mas por outro lado eu gostava de rentabilizar Claro. o espetáculo. Certo. Pá, e depois eu penso, ponho numa plataforma daquelas onde tu pagas para ver-te, como fez o Bruno, Uhum. que ele criou ali Cinel também. ou o Cinel. Uhum. Pá, mas depois as pessoas já pagaram Para bilhete. ver. Depois as pessoas vão pagar, ok, as pessoas que não viram vão pagar. Mas depois imagina, o Maturado e o Fora de Contexto, aquilo já tem os dois mais de 500 mil. Uhum. Aliás, eu acho que o Maturado já deve estar quase no 1 milhão. Está ali perto. Deve estar para aí nos 900 mil, por aí. Ok. Pá, se eu puser aquilo a pagantes, não vai chegar a tanta gente, não é? Vais ficar um bocado limitado. Pá, então ando aqui nesta. Não sei muito bem o que é que vou fazer. Certo. Ok. É provável que daqui a meio ano ou isso que vá para o YouTube. Não sei se. Ou se não tiver no YouTube, pelo menos Sim. em algo Sim, semelhante, sim. onde depois podem disponibilizar. Mas isso é, por acaso, ontem, estamos a gravar, ontem o Franco Bastos disponibilizou um sol também no YouTube e há muitos, cada vez mais os comediantes metem e têm sempre imensas visualizações. Estavas a dizer, tipo, quase 1 milhão. Acho que se formos a ver aí o top de solos mais vistos, devem estar todos próximo disso e alguns até têm mais. Sim. Tipo de humoristas portugueses, portanto, tipo, já é ótimo. Sim, à nossa escala, Pois, à escala de Portugal, somos 10 milhões, não é? Exato. À escala E nós muito vemos, falámos já de vários comediantes brasileiros que eles metem muitos conteúdos de stand-up e depois também muitas vezes solos que também têm milhões de bom. visualizações. Só que os brasileiros já conseguem, Fogo. através da monetização do YouTube, eles já conseguem ganhar dinheiro. Pois, Aqui não. Aqui é muito muito. difícil. Os gamers conseguem, porque andam muitos põem 2 vídeos Sim, por sim, dia, sim, 3 sim. vídeos por Pois, dia, exato. e conseguem chegar ao milhão, se calhar, ou no conjunto a Uhum. muitos milhões, e já conseguem, pronto, ganham dinheiro. Para nós, para o stand-up, nós aqui em Portugal ainda não dá. Pois, dá Não- pouco. Mas isso é por acaso uma coisa interessante. O Afonso Padilha, quando teve cá, estava a dizer estava mais ou menos a dar um conselho a jovens humoristas, que era, pá, gravem as cenas, vão pondo coisas assim no YouTube ou nas redes sociais, pelo menos para as pessoas também ficarem a acontecer. E de certo ponto, se
és stand-up comedian e queres levar pessoas a palco, até faz sentido, não é? As pessoas Sim. conhecerem-te pelo stand-up e irem ver-te pelo stand-up. Sim. Nós cá temos um bocado a cena de fazer um conteúdo que é de humor, mas não é stand-up, e depois levar pessoas a palco por causa disso, não é? Mas lá está, é a questão da população, acho eu, não é? Pá, Somos muito menos. mas estás a dizer que há pessoal que cria conteúdos sem ser stand-up? Sim, por exemplo, sei lá, dando o exemplo, um dos conteúdos mais vistos do YouTube é o relatório DB do Batáguas, não é? Sim. Que tem sempre Sim. imensas visualizações. Aquilo obviamente também funciona, que depois, quando o Batáguas tiver um solo, é uma ótima porta Claro. para depois levar pessoas lá. No Brasil eles não apostam muito em conteúdos sem ser cenas que não sejam em Pá, palco. os gajos É vão sempre stand-up. os E gajos é vão ótimo à cena direta. Eles Exato, vendem é stand-up, isso. portanto põem stand-up. Exato, É é isso mesmo. Mas para além do Padilha, há vários que o Padilha está tipo, o Padilha, eu nem sei, o gajo volta e meia, tipo, põe um vídeo de 35 minutos. Sim, Assim, sim. tipo uma cena de Tipo meio sol, uma quase. terça-feira, tipo, Yeah. 35 minutos. Yeah. E o gajo ao mesmo tempo está a escrever, o gajo está a escrever um livro, está a escrever sketches para a Porta dos Fundos, está. Acho, Opa, o acho, gajo... acho que ele já não escreve. Não? Acho que não, mas ele escrevia, sim. Mas Acho ele é, que- pá, acho mas que- ele é uma máquina, é uma máquina de trabalho, o gajo. produzir É. conteúdo. É. Mas eu por acaso gostava de ver mais essa cena, isso, de mais stand-up pessoal a pôr, mais jovens a porem até, tipo, mas eu percebo que cá atuas tão poucas vezes Não, mas comparativamente sabes com que isso, eles, mas não é? sabes que isso é um ótimo conselho para quem está a começar a fazer stand-up. Que é pá, tu queres fazer stand-up da vida? É isso que queres seguir queres tentar ter um futuro no stand-up? Pá, faz vídeos, mostra que tens piada e depois o público vai atrás. Agora qual é a dificuldade? A malta que está a começar, tipo, tem 10 minutos de texto, se põe aqueles 10 minutos, Fica sem adeus, texto. fica sem texto. Mas isso até é. Mas pá, eles têm que se habituar que isto não podes andar com 10 minutos muito Exato, tempo. Isto exato, tens que andar exato, sempre tens É que andar da isso. perna. Cá o tempo de stand-up é muito. Tens que valorizá-lo muito mais do que lá, né? Lá se consegues atuar 5 vezes num dia, cá uma vez por semana, às vezes, não é? Pronto. Depois depende. Sim, sim. Mas por acaso está-me a lembrar que no Porto, lá no canal do Eduardo Marques, ele às vezes, quando ele estava na Casa do Livro, punha beats. E eu fiquei a conhecer vários comediantes do Porto por causa desses beats. O Fábio Pascoal, o Ricardo Couto, etc. Por causa desses beats que punha, que também acaba por ser fixe. Sim, é meter. fixe, mas as Yeah. pessoas, se eles querem. Ou seja, tu queres vender batatas. Tu tens que mostrar batatas e as pessoas têm que saber que tu tens batatas para vender e tens que mostrar que as tuas batatas são fixe. São boas. Podem nem ser, pá, dias que as batatas são melhores, outros dias que são piores, mas tens que mostrar, ou seja, basicamente é isso. Uma pessoa tem que mostrar o produto que quer vender. E essa cena de tens bons 10 minutos, então tens que agarrar-te a eles para depois ir estar ao Porto, a Lisboa, a Coimbra, a bares, etc. Para teres a certeza que corre bem a atuação, mas também podes pensar ao contrário, que é ok, tenho estes 10 minutos que já são bons, já usei algumas vezes, agora vou gravá-los e metê-los no YouTube, para te obrigares também a arranjar os outros 10 minutos que sejam tão bons como aqueles. Que é um bocado claro que aquela sim, cena de claro que sim. te lixares propositadamente às vezes, Sim, para ver se és mesmo sim, bom, sim. não é? Eu lixo-me propositadamente, por isso é que eu tenho feito um por ano, que é mesmo para dizer, opá, agora anda da perna. Yeah. Agora anda da perna que isto já queimaste isto, bora lá escrever outro, porque pá, e realmente é verdade. Eu já não sei quem é que disse, ou um comediante qualquer estrangeiro que disse. Tu para fazeres um espetáculo de 1 hora por ano, pá, é assim tão difícil. Ele faz as contas imagina, tens que escrever, pá, e dava 2 minutos, não se percebe, já me lembro das contas, 2 minutos por semana que tens que escrever, ou de 15 em 15 dias, era uma coisa assim, e tens mais de 1 hora, pá, por isso tens de ser muito preguiçoso para não conseguires ter 1 hora por ano, nova. E já não sei quem é que disse também, já não sei se foi Seinfeld ou assim, mas que era às vezes a cena de começares com um beat novo, acho que é no Comedian, naquele documentário que ele tem, que ele diz isso, que começares com um beat novo para te lixar o beat, para te lixar a atuação, para tipo, ou não, é o Louis C.K., acho eu, talvez, pá, já não sei quem é que é, pronto, é um comediante americano, mas que acho que ele começava com um beat novo, em vez de começar com o que já sabe que é bom, ou seja, em vez de o pôr no meio de 2 beats fortes, Sim. começa com ele para se lixar assim, para tipo, a partir de agora tenho que começar com este, então tenho que arranjar a forma disto começar Daquilo a ter resultar. piada. É tipo, estás-te a lixar, não é? Para tentar melhorar. É uma excelente técnica. É uma excelente técnica. Não, já não sei quem é, mas. E repara, se for um comediante desses, que o Louis C.K. é um famoso,
aquilo pode até nem ter muita piada, mas ele também, as pessoas já sabem do que ele é capaz, claro. e já perdoou. E chegando a certo ponto da carreira, acho que se calhar já nem correu-te mal e tipo, já lidas bem com isso. Pá, sabes que eu tinha uma dificuldade quando não era muito conhecido, que a minha cena era assim, eu pensava, cada atuação minha tem que ser, é como se fosse a última, porque imagina, estão aqui 100 pessoas, tipo 100 pessoas, não é muito, mas eu penso assim, estas 100 pessoas, se eu não tiver piada, elas vão contar a outras pessoas que me viram e que eu não tenho piada, e isso é grave. Ou seja, cada atuação tem que ser. Porque eu pensava, porque estas pessoas não me conhecem de lado nenhum. As pessoas não. Eu não sou conhecido, não. Mesmo na altura do Levanta-te e Ri, eu ia, mas eu não era um comediante conhecido. Mas estas pessoas, eu tenho que dar tudo para elas irem dizer bem de mim, e quando eu voltar cá para vir com os amigos e não sei o quê. E depois eu comecei a ficar um bocadinho mais conhecido, relaxei um bocadinho na cena de isto não é assim. Se não correr bem, também não é o fim do mundo. Certo. Não é o fim do mundo. Se as pessoas podem ir ao YouTube, na altura não havia YouTube, nesta altura que eu estou a falar, as pessoas podem ir ao YouTube e realmente podem ver que eu faço ali qualquer coisa que tem piada mas mesmo assim eu fico super ansioso antes de todos os espetáculos. Mas seja atuar no Coliseu ou seja atuar no bar do Zé da Esquina, fico sempre ansioso, sempre. Acho que se costuma dizer que é um bocado a questão do respeito pelo quem está na... podem estar 20 pessoas, pessoas. Eu garanto-te que eu fico ansioso, como se tivessem 1000. Pronto, é a minha cena. E é assim que também acho que é uma forma de eu me preparar para o próprio espetáculo, a ficar nervoso. Hugo, muito obrigado. Obrigado. Para terminar, como eu tinha dito há bocado, ouvimos um certo do beat do Eddie Izzard, que era... qual é que era? O dos Lobos. O dos Lobos, exatamente, o dos Lobos. Eu estou a dizer e depois se calhar não está no YouTube. Não, mas deve estar, não é? Se tu encontraste lá, não foi? Sim. Então fiquem com o beat dos Lobos do Eddie Izzard. Hugo, mais uma vez, muito obrigado e até um dia. Obrigado, um grande abraço. And I was brought up after that by wolves, actually. Well, they were out yachting one day, and it was great. It was wonderful. It was great being brought up by wolves as a kid. It was wonderful. They gave me a name. They called me Urr. And they taught me all the stuff, hunting, fishing, backgammon, all that stuff. And wolves are natural at fishing. They wait by fast-flowing rivers, and then when a big fish comes along just at the right moment, they reel it in, really, really good. Land it, cook it gas mark full with a bit of herbs. And we were wolves, we were young, we were crazy. We'd make love with the moonlight, Well, they would. Espero que tenhas gostado. Podes seguir o Hugo Sousa no Instagram em Hugo Sousa Insta e noutras redes sociais basta procurar Hugo Sousa. No Instagram eu estou em Gustavo Rito Carvalho e o podcast está em humoraprimeiravista.podcast. Quem trata da produção, edição e pós-produção sou eu. Jingles e genéricos são do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. A ilustração, se não estás a par, em cada episódio há uma ilustração com o convidado e o comediante de quem ele escolhe falar. Podes passar pelo Instagram, ficas a conhecer as ilustrações que são feitas pelo Nuno Amaral, que também desenhou o logótipo do Humor à Primeira Vista, juntamente com a Vanessa Garcia. As fotografias e o vídeo e, por vezes, risos que ouvem no background deste episódio são do João Pedro Moraes. Obrigado por ouvires, eu estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.